Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Porto Alegre, 8 de setembro. Está no ar o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Professor Vanderlei Carraro, professor aposentado da enfermagem. A palavra do professor importa porque ela vem sempre junto de conhecimento, um pouco de experiência e muita humanização que a vida lhe ensinou. Neste episódio, vamos falar sobre comunicação de risco, especialmente sobre os alertas que estão presentes na vida dos gaúchos depois das enchentes de setembro de 2023 no Vale do Taquari e das enchentes de maio de 2024, que atingiram grande parte do estado. Nossa entrevistada é a professora Ana Karen Nunes, especialista no tema de comunicação de risco e crise, professora e pesquisadora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Olá, professora Ana Karen, bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, Simone, no programa Palavra de Professor. Nós que agradecemos a sua participação e antes de começarmos a nossa conversa, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista da Durga Sindical, sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, com mechas mais claras, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa bege, uma calça marrom e uma bota marrom. Meu nome é Ana Karen, eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos. A cor dos meus olhos é castanho, estou vestindo um casaco claro e uma calça de cor preta. Então vamos ao nosso assunto, que é a comunicação de risco. O que é, na verdade, a comunicação de risco e como ela está presente em nossas vidas, professora? Muito bem, Simone. Então, acho importante falar um pouco sobre a origem, da comunicação de risco. A comunicação de risco, ela é uma das etapas, um dos processos da gestão de riscos. E ela consiste, na verdade, tanto em informar a população a respeito de determinados riscos, quanto de coletar opiniões dessa população sobre a percepção em torno desses riscos. No Brasil, a comunicação de risco ela começa a ser mais presente, especialmente a partir da década de 80, na área da saúde em especial. Então, era muito comum fazer a comunicação, por exemplo, das campanhas de vacinação. Primeiro isso começava no rádio, ainda na década de 80, depois isso foi indo para a TV, que eram aqueles alertas, que chamavam os pais, convidavam os pais a vacinar os seus filhos. Então é um tipo de comunicação que alerta a população para um determinado risco, para um determinado perigo. Naquele caso, no caso da saúde, o risco, o perigo da criança ficar sem a vacinação. Hoje, essa comunicação de risco ela está mais presente nas nossas vidas, especialmente tendo em vista as mudanças climáticas. A gente vê a comunicação de risco presente naqueles alertas que a gente recebe da própria Defesa Civil, ou da Prefeitura, ou dos próprios moradores do nosso bairro em torno de um volume de chuvas excessivo, ou de alguma coisa que a gente precisa estar mais atento antes de sair à rua. Então, a comunicação de risco ela tem essa função, deixar o cidadão bem informado sobre algum perigo, algum problema, para que ele possa, da melhor maneira possível, conviver com aquilo na vida dele, ou se proteger eventualmente. Então, é muito presente, por exemplo, também nas comunidades que estão mais vulneráveis à questão, por exemplo, de deslizamento, algum tipo de movimentação de massa, até alertas em forma de sirene, para que as pessoas saibam em que momento elas têm que sair das suas casas. A gente viu muito a comunicação de risco também ser comentada na época que a gente teve os rompimentos das barragens Mariana e Brumadinho, A gente viu que a população desses lugares tinha um sistema de comunicação de risco na forma de alertas, sirenes. Então, a comunicação de risco, a gente pode resumir isso, Toda aquela comunicação que visa proteger o cidadão, proteger a pessoa de algum problema que está inserido na vida dele.
E sobre esses alertas da Defesa Civil em geral, a população fica em dúvida sobre o que fazer. Que orientação ou dica você daria para isso? Bom, eu acho que é importante, assim, a primeira dica é conhecer o sistema de alerta da Defesa Civil, né? Entender como ele funciona. Hoje, por exemplo, o nosso sistema de alerta da nossa Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, ele é baseado em cores. Então, quando a gente tem um volume de chuvas maior e que pode ocasionar outros problemas, em geral a Defesa Civil, ela divulga aqueles mapas, né? Com as cores determinadas para que a população saiba efetivamente quais são os riscos das áreas onde ela está. Então, hoje a Defesa Civil, por exemplo, ela usa um padrão de cores verde, amarelo, laranja, o vermelho e o lilás. Então, especialmente, né, o vermelho seria um alerta severo e o lilás um evento extremo, ou seja, a população precisa prestar mais atenção. Então, a primeira dica, né, que eu daria para as pessoas que estão nos escutando entenda o sistema, né? Como que ele funciona e como que ele pode efetivamente me ajudar a tomar uma decisão rápida frente a algum problema que possa estar acontecendo. Então, falei da Defesa Civil estadual, que tem esse objetivo de publicar os alertas em nível de Rio Grande do Sul, mas é importante também o cidadão conhecer o sistema de alerta da prefeitura da sua cidade, né? Em geral, os sistemas de alerta da Defesa Civil Municipal estão acompanhando esse sistema também da Defesa Civil estadual, então município e estado, né? A ideia é que usem o mesmo sistema de alerta, mas eu daria essa orientação, né? Fique atento aos canais oficiais, especialmente. Aquilo que a Defesa Civil do estado, do município estão publicando, especialmente quando a gente tem um evento extremo, como um ciclone, por exemplo, ou mesmo um volume de chuvas mais elevado numa determinada região. Isso que eu ia comentar, de que forma que a população consegue receber essas informações, porque muitas vezes tem uma certa dificuldade, principalmente as pessoas que vivem mais nas áreas de risco. Exatamente, acho que essa tua pergunta é super importante porque hoje a gente sabe que a maioria da população brasileira, né, mais de 95%, tem acesso ao celular, né? Então o celular acaba sendo um dispositivo muito importante no sistema de comunicação e alerta, especialmente para as questões meteorológicas aqui no estado. Então a pessoa pode inclusive cadastrar o seu número de celular para receber o SMS da Defesa Civil. Esse SMS ele é baseado numa informação por CEP, então a depender do que aconteça naquela região, naquele CEP, ela vai receber um comunicado que, por exemplo, se no teu CEP vai acontecer um perigo maior e no meu não, tu vai receber um alerta diferente daquele que eu vou receber. Então, cadastrar o celular, né, o celular pessoal no número da Defesa Civil para receber esse alerta é importante e ficar atento também àquilo que é publicado nas próprias redes sociais. A gente sabe também que a maioria da população tem acesso. Agora, tem uma outra coisa, para quem mora nas comunidades mais vulneráveis, né, especialmente comunidades que estão em área de risco, uma coisa que a gente vê que funciona muito são as próprias informações que são trocadas entre as lideranças comunitárias e entre os moradores. A gente vê que é cada vez mais comum a criação dessa rede, né? Essa rede local mesmo, em que as pessoas vão se avisando sobre aquilo que está acontecendo. Nas ilhas, em Porto Alegre, por exemplo, a gente vê que essa é uma prática muito comum, né? Até pelo comportamento das águas naquela região, pela necessidade, muitas vezes, de uma evacuação rápida frente a um grande evento meteorológico, a gente vê que a população tem criado também esses mecanismos de alerta, de aviso, através de celular. Aí tu vai me dizer assim, mas e se falta rede, né? Porque isso aconteceu nas enchentes aqui. Falta rede de celular ou falta energia elétrica. A gente vê que isso aconteceu, além das ilhas aqui, aconteceu também em zonas rurais no interior do estado do Rio Grande do Sul. A gente viu que as pessoas se organizaram também muito através de rádio de pilha.
O rádio de pilha ainda tem uma presença muito grande no nosso estado. Quase todo mundo, né, tem um radinho de pilha em casa. E quem não tem, acabou, especialmente nas enchentes, adquirindo um rádio para poder acessar as informações através dos meios da imprensa, né? Então, ter também à disposição a própria questão do rádio no momento de emergência, que ele possa funcionar sem energia elétrica, também é um mecanismo interessante nesse sentido. Ainda é inverno em Porto Alegre. Fique com a gente nesta tarde de 8 de setembro aqui na rádio da Universidade 1080M. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista da Durga Sindical, Letícia Castro. Reajustes puxam para cima preços de educação no IPCA 15. Segundo o portal Valor Econômico, os preços do Grupo Educação aumentaram 0,78% em agosto, revertendo a estabilidade de julho, conforme o IPCA 15, divulgado pelo IBGE. Essa alta foi impulsionada pelos reajustes de início de segundo semestre em cursos regulares, 1,24% no ensino superior e 0,68% no ensino fundamental, além do aumento de 1,85% nos cursos de idiomas. Quase metade dos universitários evita temas polêmicos em sala de aula. Uma pesquisa feita pelo Instituto Cives mediu a liberdade de expressão nas universidades brasileiras e constatou que estudantes não se sentem à vontade para manifestar suas posições políticas perante colegas ou professores. Quase 48% dos universitários afirmaram que nos últimos 12 meses evitaram assuntos controversos ou polêmicos na sala de aula ocasionalmente, muitas vezes ou sempre. O Palavra de Professor deste 8 de setembro entrevista a professora da Fabico URGS, Ana Karen Nunes, sobre comunicação de risco. Ela destaca a importância do rádio. Por isso que nós sempre defendemos que o rádio ele não acaba. Não, o rádio não acaba, definitivamente. Eu acho que é ainda Acho não. Todas essas estatísticas dizem que, especialmente no Rio Grande do Sul, a população ainda usa muito o rádio como um meio de informação oficial. Palavra de Professor, seu encontro de todas as segundas-feiras. Vamos às notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Cidade chinesa terá aulas obrigatórias de IA nas escolas. A cidade de Hangzhou, na China, vai implementar aulas obrigatórias de inteligência artificial para estudantes dos ensinos fundamental e médio a partir deste segundo semestre letivo. A decisão foi anunciada pelo Departamento de Educação Municipal, como parte de um plano para desenvolver o setor tecnológico na região. Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034 foi tema de debate no dia 26 de agosto na Comissão de Educação do Senado. Os convidados ressaltaram que, além de metas ambiciosas, o plano precisa estabelecer mecanismos de monitoramento, fiscalização e responsabilidade para evitar a repetição de falhas do plano anterior, que encerra a vigência neste ano. A comunicação de risco é um assunto urgente diante das mudanças climáticas. E é sobre isso que conversamos com a professora da Fabico URGS, Ana Karen Nunes. E outro caso também recentemente divulgado pela imprensa, né, foram os altos volumes de chuva no Texas, nos Estados Unidos, que vitimaram várias crianças e adolescentes em um acampamento de férias. Na sua opinião, professora Ana Karen, faltou algum tipo de alerta ou comunicação nesse caso? Esse caso ele foi bastante comentado pela imprensa, né? Porque ele é um caso bastante chocante. Então, tu teve uma inundação, uma enxurrada, né? Que levou grande parte desse acampamento, onde a gente tinha centenas de crianças e adolescentes, meninas, né? Que estavam no acampamento de férias, acampamento de verão dos Estados Unidos. E ele foi muito emblemático, porque a gente viu muitas pessoas questionando: mas como que essas crianças estavam lá? Não teve um alerta a tempo, e isso aconteceu na madrugada, inclusive. E ele é um caso, eu acho que é interessante tu trazer ele, porque ele nos mostra que
Mesmo os sistemas de alerta mais acurados do mundo, como são os dos Estados Unidos hoje, não são capazes de prever, muitas vezes, um determinado evento a depender da velocidade que ele chega num determinado ponto. Então, o que a gente teve no Texas, né? A gente teve um volume de chuvas muito concentrado em um único lugar. Tiveram vários alertas para aquele lugar, para aqueles horários, mas nenhum deles conseguiu prever aquele volume de chuvas chegando naquela altura que chegou. Então, isso nos traz mais um desafio. Por melhores que sejam todos os nossos processos de previsão, e eles são muito bons, a gente tem processos hoje muito acurados realmente, mas a gente tem que ficar ainda mais alerta, né? E aconteceu nos Estados Unidos uma coisa similar ao que aconteceu aqui. As pessoas diziam assim, mas a água nunca chegou naquele lugar. A água nunca tinha atingido aquele patamar, que foi o que a gente vivenciou aqui no Rio Grande do Sul, tanto em setembro de 23 no Vale do Taquari, quanto em maio de 24 aqui na região metropolitana. Este nunca aconteceu, a gente tem que deixar ele no passado, porque esses eventos serão cada vez mais recorrentes e em formatos que nós ainda desconhecemos, né? Então, os alertas nesse sentido, em alguns momentos, eles vão ter uma limitação. Por isso que fortalecer também sistemas de alerta nas próprias comunidades que possam abastecer os órgãos oficiais, né? Também é importante, porque muitas vezes só quem consegue dar a dimensão daquilo que está acontecendo na comunidade é quem está lá. E não só o radar, né, meteorológico. Então, esse canal de via de mão dupla é muito importante também nos alertas de comunicação de risco. E no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, como você enxerga que a Defesa Civil e outros órgãos estão se preparando para se comunicar melhor com a população sobre os riscos das mudanças climáticas? Bom, eu acho que a gente tem visto tanto nos municípios, em nível municipal, quanto em nível estadual, uma tentativa de investir em mais tecnologia, inclusive em quadro de pessoal, fortalecer, né, o sistema de proteção e defesa civil, no sentido de que a gente esteja mais preparado para esses eventos. Mas é um processo. Eu acho que isso ainda demora um pouco, a gente vê uma iniciativa por parte das próprias autoridades públicas. Por outro lado, a gente como população tem que ficar muito vigilante também para que isso não se perca, né? A gente ainda está com a memória do desastre muito viva, muito presente, porque ainda é recente. A gente vive um trauma coletivo no Rio Grande do Sul, né? Por tudo que aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que ficar vigilante para que efetivamente os sistemas de comunicação, de alerta e os próprios sistemas de monitoramento dos dados, eles sejam fortalecidos. Eles sejam cada vez mais robustos para que a gente use a tecnologia a nosso favor para deixar as pessoas cada vez mais em condições de se manter em segurança no momento de perigo. Acho que essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu gostaria de citar, que eu acho que tem muito a ver com isso, de como a gente está se preparando, é a importância que a gente, como cidadão comum, tem nesse processo, né? Nós também somos parte desse processo de tentar entender melhor como que as mudanças climáticas estão se processando no nosso cotidiano e estar mais preparado para lidar com elas. Então, eu acho que a Defesa Civil no Brasil, ela tem um slogan, né? Defesa Civil somos todos nós. Acho que é um pouco nesse sentido. Da gente também tentar se informar e tentar se capacitar para ser um pouco mais ativo nesse processo. É difícil e eu acho que aí o Estado tem um papel muito importante também de nos dar condições de nos capacitarmos, nos prepararmos para o enfrentamento das mudanças climáticas, mas eu acho que a gente também tem que se colocar nessa posição mais ativa, né? E aí vem uma terceira questão que eu gostaria de citar, que é a questão de que a gente vive num contexto de desinformação e fake news. E a gente vê que a questão da desinformação foi muito forte, especialmente ali no auge dos eventos, né? Aqui no Rio Grande do Sul.
o quanto de informação desencontrada esses eventos também geraram. Pessoas falando qualquer coisa ou falando coisas de forma irresponsável e deixando efetivamente a vida de outras pessoas em risco. Então também a gente ter a clareza de quais são as fontes mais confiáveis, em quem eu posso confiar nesse momento em que eu estou em apuros, né? E aí eu sempre reforço aqui também o papel da própria comunicação pública, né? Dos próprios órgãos de comunicação pública. A gente tem que cobrar para que esses órgãos tenham condições técnicas e de pessoal para nos dar a melhor informação nesse momento e informação em tempo de nos possibilitar uma tomada de decisão. E combater fake news, desinformação nesse processo também é super importante. Então, na medida em que a gente desconfia de uma informação que veio para o nosso WhatsApp, a gente não pode ser irresponsável a ponto de simplesmente começar a compartilhar ela de novo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de checar, de alertar, porque isso vai ajudar todos no final das contas. Então, comunicação de risco, de forma geral, envolve, né, todas essas partes. Não só o papel do Estado em ter uma informação efetivamente segura, mas também o nosso papel de estar cobrando dessas autoridades que isso aconteça e estar buscando também uma informação mais confiável. Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade. Confira mais notícias com a jornalista Letícia Castro. Pesquisadores indicam riscos da inteligência artificial na área de educação e ciências. Docentes da USP indicam que, inserida em lógicas de concentração de poder, extração massiva de dados e consumo intensivo de energia, a inteligência artificial generativa reflete e reforça desigualdades estruturais. Segundo os pesquisadores, a repetição de linguagem acrítica, o apagamento da origem das ideias, o reforço de vieses, preconceito e desigualdade são alguns riscos potenciais da tecnologia. Rio Grande do Sul registra 1.500 casos de violência em instituições de ensino no primeiro semestre. Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, obtidos pelo jornal Zero Hora, mostram que o Rio Grande do Sul registrou 1.500 casos de violência em instituições de ensino no primeiro semestre. Foram 693 ameaças, 561 registros por lesão ou lesão corporal leve e 303 de vias de fato. Apenas em Porto Alegre foram 256 registros. Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M. O Palavra de Professor deste 8 de setembro conversa com a professora Ana Karen Nunes. Professora Ana Karen, dentro da Faculdade de Comunicação, a Fabico da URGS, se conversa também sobre este tema da comunicação de risco, como é a receptividade dos estudantes, enfim, qual é o papel da universidade nesta comunicação? Na verdade, assim, hoje dentro do curso de comunicação, nós temos os cursos de comunicação, a gente chama, são 3 cursos, né? Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Nós temos algumas disciplinas, no caso do curso de Relações Públicas, a gente tem uma disciplina específica que trata desse tema, comunicação de risco e de crise. O jornalismo também aborda essa disciplina através de uma disciplina que chama jornalismo ambiental. A área de publicidade também através de algumas disciplinas eletivas. Ou seja, isso está muito presente na nossa discussão do campo da ciência da comunicação como algo que a gente precisa formar profissionais, comunicadores que estejam preparados para lidar com essas informações quando forem para o mercado, né? Quando forem ser profissionais lá do jornal ou da própria entidade, da própria defesa civil que seja, e que façam um uso adequado desse ferramental para oferecer para a população as melhores informações possíveis. Então, a gente tem discutido isso muito dentro da universidade. É um tema que tem crescido muito e os alunos têm demonstrado muito interesse em estudar mais sobre comunicação de risco e comunicação de crise. Até porque os desastres, as emergências
por mais que a gente não queira, mas eles estarão cada vez mais presentes na nossa vida nesse contexto das mudanças climáticas. Então, a gente se preparar como comunicadores para isso também é muito importante. A imprensa tem um papel importante nisso, o jornalismo tem um papel importante, e a gente tem tentado abordar isso com os alunos nesse processo de formação. E, professora, para encerrar a nossa entrevista, gostaria que você deixasse uma mensagem. Muito bem, a mensagem que eu quero deixar para os nossos ouvintes aí é, primeiro, que foi uma satisfação participar do programa Palavra de Professor. Que bom que esse programa está tentando resgatar a importância do papel do professor em sociedade, né? Do papel e da palavra do professor mesmo. Acho que culturalmente isso é muito importante até para a valorização da educação brasileira. Então, primeiro, fazer esse agradecimento e parabenizar a Durgs Sindical por essa iniciativa. E segundo, deixar aí um recado para os nossos ouvintes de que estejam atentos e alertas aos alertas, né? Para que busquem compreender mais sobre os alertas de risco e para que se sintam em condições de, quando precisar, tomar uma decisão mais acertada frente aos cenários que podem se anunciar aí pela frente. Obrigada, professora. Agora, o Palavra de Professor dá espaço para a dica cultural com a jornalista da Durgs Sindical, Annelise Cáceres. No dia 12 de setembro, às 20 horas, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o espetáculo Estética do Frio, dentro da série Casa da OSPA. O concerto acontece no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre. Mais informações no site ospa.rs.gov.br. O programa Palavra de Professor fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.